parceiro, e a novela continua. O mais novo nome que tá como prioridade lá na seleção brasileira é basicamente esse daqui, José Mourinho, o Special One, acho que é assim que se fala em inglês, né? Ou especial. José Mourinho polêmico, gosto do cara. E aqui, se a gente for ver, ó, José Mourinho é um dos nomes na mira da CBF para assumir o comando da seleção brasileira. Além de José Mourinho, que é a grande novidade agora, já tínhamos o nome de Jorge Jesus, Carlo Ancelotti e Abel Ferreira. Caraca, meu parceiro, grandes nomes. Mas pra mim aqui, ó, eu ainda ficaria com Jorge Jesus, mas pô, José Mourinho me agrada e muito, rapaziada. A grande questão é que ele não vem de um histórico tão bom, né? Ele lá na Turquia tá cometendo uns atos meio diferentes, né? Ele coçou aqui o brioquinho, depois ele meteu a mão na cara do técnico lá do Galatasaray, ele que hoje é técnico do Fenerbahçe. Essa daqui é a maior rivalidade dele, né? Ele passou a mão no buraquinho lá e depois deu pro cara cheirar. Isso daqui deu uma grande polêmica? Deu, mas ele não vem no bom momento, tá? Aqui, ó, nos últimos 3 jogos contra o Galatasaray, que convenhamos, lá na Turquia, no Turcuzão, não só tem esses 2 times, né? Fenerbahçe e Galatasaray. Se nos grandes jogos lá ele não tá saindo tão bem, não sei se o momento é esse pra ele vir comandar a seleção brasileira. O fato é que aqui, ó, o Andrés Rizek, lá da Globo, no Seleção Sport TV, trouxe a informação de que ele é o grande nome hoje, a grande novidade na escolha da CBF para técnico da seleção. Bora ver tudo aqui? Mas eu consegui apurar, e é uma fonte muito confiável, muito insuspeita, e consigo confirmar para vocês 4 nomes que estão na mesa da CBF. Os 4 nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, assim, o mais plausível é o Jesus. Mas além do Jesus, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Em outros vídeos eu tinha falado, cara, por que ninguém especula aí o nome do José Mourinho? Sei que, cara, ele é brabo, mano, eu gostava muito do Mourinho, ele não vive seu melhor momento como técnico, não. Mas o cara tem muita experiência e pra jogo ali de seleção, uma Copa do Mundo que são só 7 jogos, sei não, cara. Então assim, na minha percepção, tá? O Ancelotti seria o nome dos sonhos. Mourinho que tá no futebol turco. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses que vem aí. Então, é a expectativa e realidade. O Ancelotti é o nome dos sonhos, tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas o preferido por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu opino, entendo por aquilo que eu apurei, que o Jesus seria o nome mais à mão. E o Mourinho, meu parceiro, esqueceu de falar aí quebra nós, trouxe a informação por incompleta. Quando acaba aqui o contrato de Giuseppe Mourinho, o pessoal já tá mandando uns edits aqui, ó. Ele que também sempre foi muito polêmico, né, rapaziada? José Mourinho, gosto do nome, cara. Acho engraçado, eu gostava dele no Real Madrid. Eu sempre fui ali, ó, time Mourinho e Real Madrid, ao invés de Guardiola e Barcelona. Eu sempre gostava aqui do Real Madrid, né, mano? Eu sempre tive esse apreço pelo Real Madrid, muito por causa do Papai Cris também, mas também se a gente for destacar, rapaziada, no passado aqui recente, ó, em 2022, ele já teve convite para treinar uma seleção, mas preferiu ficar na Roma na época, né? Ó, a Federação Portuguesa ofereceu o cargo de técnico da seleção portuguesa a José Mourinho. Ele poderia ter assumido a seleção e do mesmo jeito se manteve como técnico da Roma. A ideia na época aqui, ó, tinha agradado o Mourinho. Vale a gente ressaltar também aqui, ó, que o Lucas fez um lobby gigantesco aqui pelo Mourinho na seleção brasileira. É um nome que tá crescendo demais. Ele mandou isso daqui, ó, o treinador mais top que eu tive em questão de dia a dia e de relacionamento. Bora ver aqui tudo que ele falou? Você trabalhou com o Mourinho também? Trabalhei com o Mourinho. 1 ano e meio? 1 ano e meio. E aí? Sensacional. Quando ele assinou o contrato, eu fiquei meio assim, falei, caramba, todo mundo falava dele, né? A imprensa falava, pô, Mourinho, esse cara, não sei o quê. O treinador mais top que eu tive, assim, na questão do dia a dia, de relacionamento, de lidar com o jogador. Com ele não tem essa... É olho no olho e muito transparente. Cara, foi muito bom o período que eu trabalhei com ele. Gostei muito. Eu tenho uma última pergunta. Seria uma opção para seleção também, né? É isso que eu queria falar. Já fala a língua. Eu não vejo passaporte. Eu não vejo passaporte. É só? Trabalho. Uhum. Você trabalhou com alguns dos grandes treinadores, melhores treinadores do mundo. Hoje a gente fala, o Roger já tocou no assunto de Ancelotti, comenta-se de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, de Jorge Jesus, que acabou de deixar o futebol turco. E tem uma outra notícia, um zum de Mourinho.
Você acha que um treinador estrangeiro poderia dirigir a seleção brasileira ou você vê de maneira diferente? Eu acredito que sim. Acho que se tem essa possibilidade, eu acho que cairia bem. Assim, a Europa, assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu acho que lá tá a nata do futebol, em tudo. Não só a questão de estratégia, de campo, acho que de organização, de tudo. Então, já teve um tempo que os europeus aprenderam muito com a gente, né, no futebol. Tanto é que ninguém ia para a Europa jogar bola, ficava aqui. Acho que agora é o contrário. Futebol não tem como negar que a nata está lá na Europa, Premier League, Espanha, enfim. Então, a gente ter um cara desse que vem para nossa seleção e a gente poder aprender com eles, acho que seria fundamental, acho que seria fantástico. E o Mourinho, cara, com a experiência que ele tem, agora entra nessa questão que eu citei, né? O Mourinho é um cara muito competitivo. O dia a dia com ele ali, ele gostava de assistir tudo, cara. Ele é um cara que assiste futebol. Ele chegava no treino e falava assim, poxa, o Bragantino perdeu ontem, né? Pô, eu falei, assistindo o jogo do Bragantino, cara. Caralho! Caralho, não consigo imaginar essa imagem aqui não. Mourinho ligando o IPTV lá na casa dele pra ver tipo a estreia do Brasileirão ali, que teve Bragantino e Ceará. Caraca, mano, me surpreendeu. Pensei que esses caras lá fora não davam tanta atenção assim pra futebol brasileiro. Eu acho que a chegada de muitos técnicos portugueses aqui pro Brasil, esse pessoal português se liga mais um pouco aqui também, né? Uau, e tudo. E ele acompanha tudo, eu assisto todos os jogos. E... Tirar esse... Caraca, mano. Deve ser difícil, exatamente. né? Você imagina um cara ter que ficar assistindo o jogo na televisão e esperando 3 meses para dar um treino. Então deve ser difícil. E lembrando que ele não aceitou a seleção portuguesa, né? Logo depois da Copa do Mundo, a seleção portuguesa foi em cima do Mourinho, né? Depois de tirar o Fernando Santos. E o Mourinho não quis, contratou o espanhol, que era o treinador da seleção da Bélgica, Roberto. Alguém me lembra? Roberto, eu lembro, é o cara da Bélgica lá que eliminou a gente lá em 2018, mas pô, eu concordo muito aqui com o que o Lucas falou, rapaziada. Já passou a época aqui que a nata do futebol era o futebol sul-americano, era o futebol aqui do Brasil. Tem muita gente que ainda é contra algum técnico estrangeiro assumir a seleção do Brasil. Pô, é uma sacanagem, tem que ser técnico brasileiro. Meu parceiro, tem que ser técnico competente. Técnico que vá assumir a seleção brasileira, que é muito grande por sinal, e consiga fazer um bom trabalho. Não adianta a gente selecionar aqui técnicos domésticos do futebol brasileiro. Fazem até bons trabalhos aqui, mas que a nível de enfrentamento de seleção, a nível de competição grande de seleção, mostra a vergonha do nível que é hoje o futebol brasileiro, tá ligado? Não dá, não tem, cara. Se os próprios clubes daqui, os grandes clubes daqui, não utilizam mais os técnicos brasileiros, na maior entidade do futebol brasileiro, a gente vai manter isso? Eu sei que tem muita gente que é contra, mas não dá, cara. Chegou num nível que o gap é muito grande. Quantas seleções aí no mundo, mano, a gente vê outros técnicos de outras nacionalidades assumindo, só a seleção brasileira vai ficar nessa aí de ter que ser técnico brasileiro? Pra mim essa parada já deu, mas se a gente for ver aqui, ó, isso daqui me deixou meio com o pé atrás. Se porra, Mourinho, se você meter uma dessa aí vai ser foda, cara. Aqui o Carlos Alberto, né, o amigo do Arrascaeta, mandou essa aspas aqui já tem algum tempo, ó. Talvez o Mourinho seja um novo técnico da seleção brasileira. Estou lhe falando em primeira mão, é informação. Ele me convidou inclusive pra ser auxiliar dele e aqui fudeu, tá? Aqui se o Mourinho tiver... tem que estar com essa cara aqui, Mourinho. Você tem que estar com uma cara dessa daqui se isso daqui bater, mano. Tá até falando aqui, ó. Carlos Alberto já era doido. Depois da caneta do Arrascaeta, ele piorou. A galera precisa parar de dar palco pra esse maluco. Quem ainda dá palco pra esse ser humano? Depois do Naldo e Chris Brown na VIP, vem aí Carlos Alberto e Mourinho na seleção brasileira. Mano, vamos falar pra vocês. Carlinhos Alberto e Mourinho, meu parceiro, não tem como o Hexa vir. Não tem como não vir. O meu medo, a única chance aqui de não vir é se isso daqui acontecer, esse lobby de uma parte da mídia de insistir em ser um técnico brasileiro. Eu até entendo, rapaziada, eu até acho maneiro uma parada dessa. Um técnico brasileiro, com jogadores brasileiros, ele sabe a importância que vai ser ganhar um título, mas, mano, não vai dar, tá ligado? A gente vai ficar passando vergonha até ter uma nova safra de geração de técnicos que, enfim, consigam demonstrar um bom trabalho. A gente pode falar o que? O Felipe Luiz agora é a grande esperança do futebol brasileiro. Mano, o cara não tem 6 meses como técnico. Apresentou ali uma parada de diferente, todo mundo já tá pedindo na seleção. E aqui a mesma coisa para Roger Machado, atual técnico do Inter. E pô, convenhamos, rapaziada, pra seleção não tem a menor possibilidade. Mas a Ana Thaís Matos, lá do Sport TV,
TV, no mesmo programa lá do Rizek, mandou isso daqui, ó, sobre os treinadores avaliados pela seleção brasileira. Das 4 opções, Abel, Jorge Jesus, Ancelotti e Mourinho, eu iria no Abel, mas eu daria a oportunidade para o Roger Machado. Cara, o que o Roger Machado ganhou e fez de diferente? Tá conseguindo fazer agora um bom trabalho no Inter, mas credencia ele assumir uma seleção brasileira? Ter um treinador vitorioso é importante, mas pensando nos brasileiros, mano, não tem que ter essa seleção especial com brasileiro, tá ligado? Não tem que ter essa diferença entre técnico estrangeiro e brasileiro. Tem que ser técnico que consiga demonstrar um bom projeto. Isso daqui é cair de novo no que a CBF tava fazendo há um tempo atrás. Diniz fazendo um bom trabalho aqui no Brasil, campeão da Libertadores. Pau! Tragédia na seleção. Dorival tá se destacando, caraca, um bom trabalho ali no São Paulo. Vamos no cara? Leva pra seleção? Pau! Agora o Roger Machado é a bola da vez. Tá fazendo um bom trabalho no Inter, mas pô, eu lembro, ele no Palmeiras não ia tão bem, cara. Eu lembro que no Palmeiras ele não foi tão bem. Acho que depois ele assume o Fluminense, não vai tão bem também, tá ligado? O Marcelo rodou bastante. Aí eu acho que no ano passado ele começou uma temporada boa ali no Juventude. E aí o Inter contratou ele porque ele tava indo bem. E ele também fez um bom tá fazendo, inclusive, um bom trabalho no Internacional. Mas não dá, né? Queria entender qual o critério desse pessoal que pede o Roger Machado. O que ele teria feito nos últimos anos que o credencia pra assumir a seleção brasileira. Pô, o que eu acabei de falar aqui, ó, Danilão. Falei a mesma parada que você. O cara tá fazendo um bom trabalho, tá? Mas seleção brasileira, mano, a gente tem que pensar que é uma parada muito mais absurda. As opiniões mais 880 no Brasil são delas. Ela está certa ou ela tá totalmente errado. Roger Machado, analfabeto do futebol. Aí já veio aqui, ó. E se Roger Machado fosse convidado para a seleção brasileira, teria seu apoio? Vocês estão levando doentes dessa página muito a sério. Doentes por futebol, o nome da página. Ah, mano, não sei, foi engolida aqui na estreia, né, do brasileiro pelo Flamengo. E se a gente for analisar por números, acabou que foi 1-1, né? A gente não pode analisar por um jogo. O Roger tá sim fazendo um bom trabalho no Internacional, mas para a seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo com o Roger Machado é jogar no achismo novamente, rapaziada. Tanto que eu joguei o nome dele aqui no Twitter, ó. Pessoal, completamente não é possível, né? Estamos cogitando ir com o Roger Machado para a Copa do Mundo. Tá ligado? Eu também acho que o momento ali do Mourinho não é, sabe, o time da carreira o mais específico pra ele vir pra uma seleção brasileira. Não tá no melhor momento, né? Ele fez um bom trabalho lá na Roma, conseguiu ganhar ali uma Europa League, né? Eu acho, Conference League, alguma coisa assim. Depois acabou que demitido, foi pra Turquia e, sabe, não ouço muito falar do Fenerbahçe. É muito raro a gente também saber muitas coisas que acontecem lá no futebol turco. Mas acho que em nome, ele tem um passado aí que o credencia a um trabalho desse gabarito, né? Um treinador de seleção brasileira. Mas pra mim ainda o melhor nome seria Jorge Jesus, à frente até do Ancelotti. O Ancelotti fica nessa putaria aí de falar: ah, no final da temporada eu vejo. Não, mano, tem que ser que nem o Jorge Jesus, quero assumir agora. Eu queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Deixa aqui nos comentários. Agora vem esse boato de Roger Machado, mas também vem um grande nome do Mourinho. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que dá, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.